Eu queria aproveitar, viu, Tiago, e emendar aqui uma foto que o ex-governador de São Paulo, João Dória, publicou ontem. Ele teve um gravíssimo entrevero com o ex-governador Geraldo Alckmin. Rapidamente recuperando aqui. O João Dória era afiliado ao PSDB, Geraldo Alckmin era governador de São Paulo. O PSDB tinha pré-candidatos à prefeitura de São Paulo, nenhum deles era João Dória, que levou a Geraldo Alckmin, de quem era muito próximo, a intenção de concorrer à prefeitura de São Paulo. Geraldo Alckmin percebeu o movimento que havia na sociedade ali, um desejo por, né, não sou político, sou gestor, alguma coisa nesse sentido. Não sei se fez bem, mas, enfim, ele percebeu que havia um movimento ali, pegou o João Dória pela mão, rachou o PSDB, bancou o João Dória com 3% e levou o João Dória à única eleição em primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo. João Dória eleito. Pois bem, João Dória eleito e imediatamente começa a trabalhar para passar a perna no Geraldo Alckmin, que era o pré-candidato do PSDB à presidência da República. Ele começou a tentar se viabilizar candidato à presidência da República e correr na mesma raia do Geraldo Alckmin. Dória tinha acabado de assumir a Prefeitura de São Paulo. Geraldo Alckmin era governador de São Paulo pela 4ª vez, pelo 4º mandato. Eu me lembro, inclusive, de em agosto de 2016, agosto de 2017, eu fiz uma pergunta para o então prefeito de São Paulo, por que ele tinha ido 8 vezes a 8 lugares diferentes do Brasil e do mundo e só uma vez num mutirão de catarata num shopping na Zona Leste. Ele ficou bravo comigo. Foi uma boa sacada, que sem nenhuma falsa modéstia. Aliás, sempre teve boas sacadas, né? Não, aquela foi... Ele foi até para a China. Prefeito de São Paulo há 8 meses, pô. Foi para Fortaleza, no Ceará, foi para Manaus. Assim, pode ir, mas 8 viagens num mês. E aí romperam relações. O Geraldo Alckmin tem um desempenho pífio no primeiro turno. O João Dória vai ao segundo turno da eleição estadual e aí o Bolsodória. E o resto é história. Bom, eles se afastaram. Na campanha, o candidato João Dória chegou a oferecer uma vaga para o Lula no sistema penitenciário paulista. Diz que se fosse eleito governador, ele colocaria o Lula para cumprir pena em Tremembé. E agora, há pouco tempo, aqui no Flow, ele pediu desculpa para o presidente Lula. A gente até separou esse trecho aí, não separou, Tiago? O que dizem, né? É que o presidente Lula não o perdoa pelo fato de o senhor ter oferecido uma vaga no presídio de Tremembé a ele quando ele foi preso. O senhor se arrepende dessa declaração, governador? Foi uma declaração imprópria e eu não tenho nenhum problema em reconhecer isso, Rafael. Aliás, eu não tenho problema em reconhecer as minhas falhas, os meus erros. Ao contrário, eu entendo que isso me ajuda a ser uma pessoa melhor e mais respeitada também. Eu sei pedir desculpas, eu sei reconhecer quando erro. Não foi a declaração adequada, dada a circunstância. Eu não poderia jamais confrontar a justiça. A justiça determinou que ele fosse mantido dentro do sistema prisional, mas aquela frase foi uma frase imprópria, pela qual eu me desculpo, inclusive. E não tenho, repito, nenhum problema de reconhecer isso. O tempo passou, mas, de qualquer forma, é sempre melhor você reconhecer, ainda que o fato tenha ficado no passado, do que manter uma posição equivocada. Eu não tenho compromisso com o erro e nem com o equívoco. Bom, isso foi em referência ao ex-presidente Lula. E ontem, na mensagem, ele fez uma selfie ali com o presidente em exercício, né? Alckmin foi à casa dele na condição de presidente em exercício, porque o Lula está na Alemanha. Recebia a honrosa visita do presidente Geraldo Alckmin. Chegou dirigindo seu carro particular. Tivemos uma excelente conversa sobre o Brasil e suas boas perspectivas. Alckmin tem grandeza, capacidade e bom sentimento. João Dória jura de pé junto que deixou a política, ele se desfiliou do PSDB, que não vai voltar a disputar cargo, então, em tese, não teria nenhum interesse político, eleitoral em viabilizar relações ou restabelecer relações com essas figuras. Interesse empresarial, sim, né? Aí é fundamental lembrar, ele tem uma empresa de relacionamento, de empresários e poder público e ninguém do governo vai aos eventos dele por causa de tudo que aconteceu, por uma mágoa particular do presidente em relação a ele. Esse tipo de manejo para vocês é inerente à vida pública? É exemplo daquilo que a gente estava falando agora há pouquinho, da política feita em alto nível? Ou é a política rasteira, naquele sentido de que hoje você é meu amigo, amanhã é meu inimigo e vida que segue?
A gente já viu isso tantas vezes, e isso Bom, que a gente está Lula, relatando, né? Exatamente, isso que a gente está relatando aqui, né, que a gente acabou de mencionar, são coisas da política mesmo. A gente vê que várias pessoas ali têm um momento em que elas estão separadas, às vezes de oportunismo, né, como você acabou de citar ali, o Bolsonaro, já que depois, inclusive durante o mandato, ele se tornou o pior inimigo do ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, alguns oportunismos, alguns momentos em que é interessante se aliar com o X, o Y, Z, mas a gente estava falando antes, né, quando a gente citou aquelas pessoas que conviviam no parlamento, que eram políticos, que tinham uma história, que tinham uma coerência e tudo, a gente convivia com direita e esquerda dentro de uma certa normalidade. E o que a gente tem hoje são excessos de parte a parte, principalmente a extrema-direita, com essa ascensão que teve aí, né, com a vinda do candidato Bolsonaro e posteriormente o presidente Bolsonaro, em que a gente deixou de ter aqueles parâmetros de civilidade, de convivência democrática, de convivência política, que nós vínhamos nos habituando durante a redemocratização. Então, o que hoje a gente está vendo é que sobraram algumas dessas pessoas que conseguem sim voltar atrás, e conseguem sim pedir desculpas, que seria hoje o que seria antes normal e que hoje não vem acontecendo mais, é que, por exemplo, o próprio Geraldo Alckmin, que a gente ouviu falar cobras e lagartos do presidente Lula, e que acabou formando uma chapa, uma união, uma frente ampla que foi necessária naquele momento para combater o que eles consideravam um mal maior. Né? Então, muitos deles tiveram ali que engolir ofensas anteriores e tudo e voltar a conciliar em torno de um bem maior para eles, que eles julgavam que seria um bem maior. Né? E aí a gente está vendo, acho que, exemplos práticos disso. Exemplos de que é possível, sim, voltar atrás. É claro que é bom evitar não passar de determinados limites. Né? Mas hoje, com toda essa normalização do absurdo, a gente está vendo que não há muitos limites hoje na palavra, eles até que foram leves, né, no que fizeram. Né? Mal comparando com os temas que a gente estava tratando antes, de novo um inimigo externo. Então, só que doméstico, né? Quando a gente fala de antigos adversários políticos, Lula e Alckmin, que trazem os seus regimentos para enfrentar aquilo que você mencionava, que era o inimigo maior à época. Eu conversei hoje com parece frase de jornalista isso, né, Carla? Eu conversei hoje, antes de vir para cá, com gente muito próxima ao João Dória, que me disse o seguinte: a casa dele é um beijamão danado, todo mundo tem que dar uma passada por lá. E outra frase muito boa que eu ouvi foi a seguinte: ele pode até ter deixado a política, mas a política não necessariamente deixou João Dória. Então ele continua fazendo as suas costuras, continua fazendo ali as suas tratativas, as suas pontes. Só mais um exemplo rápido para não ficar com a palavra exclusiva para mim. Semanas atrás, eu tive no lançamento do livro do Edinho Silva, prefeito de Araraquara. Esse lançamento até algo me surpreendeu mesmo, porque é uma história e tanto para se falar sobre Araraquara. Mas enfim, lá passaram alguns dos grandes nomes do PT, estava lá o Zé Dirceu, estava lá o Suplicy, muita gente do Congresso, e João Dória esteve lá também. Ele está no livro, né? Exatamente. Ele está na passagem sobre a vacina. Né? Exatamente, porque esse era o ponto que eu queria chegar. A trajetória dele é uma até a vacina e a outra depois da vacina. Eu acho que ele não sai mais da vida política do Brasil muito por conta disso. Se é partidário ou não é outra discussão, mas no cenário político ele vai estar presente. Embora a vacina não tenha, do ponto de vista eleitoral, né, que é, claro, a quinta página do livro, porque o importante foi a vacina, o importante foi o que ele fez pela vacina, o importante foi ele ter confrontado um presidente negacionista no cargo, né? E obrigado o presidente negacionista a comprar vacina. Isso é impossível é impossível de calcular, né? Enfim, a história já julgou e vai continuar julgando, né? Eu acho que quanto mais tempo passar disso, talvez mais relevância a gente dê para o que aconteceu. Mas do ponto de vista eleitoral, para ele não virou, não frutificou, né? Não deu resultado.